Hey guys, eu sou o João. Olá muchachos e muchachas, eu sou a Suelen. E hoje nós iremos trazer um caso sobre Ed Gein, que foi um serial killer há um tempo atrás. E aí vocês vão entender como que vai ser que a gente está trazendo o caso, e vocês vão entender junto com a gente como que ele foi, quem era ele, o que ele fazia, que já vou deixar bem claro que o negócio era um pouco diferenciado. Assim, prepare o estômago, porque esse de verdade acho que é um dos serial killers assim, que a gente conhece até então, que mais chocou a maneira com que ele atuava, assim, sabe? O que fez a gente parar pra pensar, caramba, como que o ser humano ele vai até aí, né? Tipo, sai do imaginável pra nós e entra na parte do inimaginável, como uma pessoa comum que você vê aí andando na rua, como ele, até depois vocês vão ver na história dele, que era considerado como uma pessoa normal, mais calado, tudo, mas uma pessoa normal, que já conheceu desde criança. Como uma pessoa dessa foi capaz de tamanhas atrocidades, de fazer tudo o que ele fez. Não, mas você nem vê, porque ninguém tem estrela na testa e fala, pô, esse daqui traz. Você não sabe, né, esse velho? parete Uichacoi, acho que era você o palhaço. E esses são os piores, porque assim, nós julgando ele pela capa, mas a galera um pouco mais, enfim. Ok, então, mas antes disso, a questão que não quer calar. Como que você acordou hoje, João? Porque aqui funciona assim, cada dia, né, João? Eu não sei vocês, mas com a gente aqui, tem dia que eu acordo me achando uma princesa, tem dia que eu acordo achando uma... Não posso falar. Mas tem dia que eu tô virada no girai, tem dia que eu tô... E o João assim também, né, João? Todo dia é um dia novo, todo dia é uma coisa diferente. Hoje eu acordei pilhado, daqui a pouco eu pego a câmera e saio correndo aqui na rua pelado. Porque hoje eu tô com o meu sistema tá a 1000, mas tá tudo ótimo. Ou vai ficar, mas tá tudo ótimo. E você, como você acordou hoje, minha irmã? Também, hoje, na verdade, tem dia que eu acordo meio sem energia, assim, pra começar a pegar no tranco, né? Mas hoje não, hoje eu também acho que a gente tá sintonizado, então, hoje, João. Eu também acordei hoje mais louca que o Batman, assim, já naquela pressão. Vamos fazer, o que vai fazer? Vamos, joga pra cima, bate, pá, puf, pega, João, é tua! Ah. Peguei. E ainda tá tomando um café, daqui a pouco nós pegamos essa mesa e sai desse jeito. Mas é isso aí, então vamos agora pro caso, pra vocês entenderem e estar por dentro do assunto junto com a gente. Porque a gente aprende, vocês aprendem, todo mundo aprende junto. Empate um papo gostoso aqui, descontraído, com, né? Com o nosso café em dia. Cafézinho em dia, pipoquinha pra quem quiser assistir. Sim. Porém, antes disso, gostaria de pedir pra vocês puderem deixar o like aqui embaixo, velho, porque isso ajuda muito pra gente, vocês não têm noção. Às vezes é chato e tal, deixa o like, não sei o que, e todo mundo pede, porque todo mundo faz isso, mas vocês não sabem a importância que é isso pra nós. Então, por favor, galera, se vocês gostou, deixa o like aqui. Estamos abertos também para qualquer sugestões, melhora isso, melhora aquilo, certo? Sim, ou sugestão de casos que vocês têm curiosidade e a gente pode trazer aqui de uma maneira um pouco mais aprofundada, né? A gente faz nossas pesquisas e tudo, apura melhor os fatos. Então, se vocês têm sugestões, se vocês têm curiosidade de outras coisas aqui, que a gente ainda vai abordar muitos casos no decorrer dos vídeos que virão, se Deus quiser. Mas se vocês têm alguma coisa que fala, nossa, sabe o que aconteceu lá? Que manda a história, ou manda o nome da história que a gente vai começar a apurar os casos e tudo. Deixa com, não sei, deixa com hashtag, né, João? Hashtag sugestões, ou hashtag história, aí coloca o nome da história, pra ficar mais fácil a gente encontrar nos comentários. E aí a gente vai tentar trazer do melhor maneira pra vocês aqui, do nosso jeito, meio chorco, assim. Mas vamos tentar dar o nosso melhor aqui pra vocês. E também, antes disso, que eu tava quase esquecendo, também não se esqueça de se inscrever no canal, que isso também é muito importante pra nós. E se vocês puderem também compartilhar com seus amigos que são curiosos como nós, ou, sei lá, estão interessados sobre o assunto, porque é um assunto diferente, né? Sim. Então, se puder enviar pros seus amigos, ou assiste essa galera aqui, que eles estão falando disso e tal, porque às vezes até mesmo vocês comentaram sobre algo recentemente, entendeu? E aí você viu o vídeo e tal, gostou, achou legal. Se puder encaminhar pra galera, então a gente vai ficar muito grato, muito feliz. E um beijo na boca de vocês. Brio! Chama o Brio! Então, vamos lá, vamos começar Bora pro caso de hoje. Tá preparada? Vamos lá, né? Eu nasci não preparado, mas tá tudo ótimo. Café e vamos embora. Bom, nunca ninguém tá preparado por um caso que a gente vai abordar hoje, por exemplo, porque é um caso assim, né, horripilante. Bom, na verdade, acho que espero que vocês nem estejam comendo o João Paulo da pipoquinha tudo, mas vai chegar uma certa
etapa aqui do caso que vocês vão falar, nossa, velho, por que eu tava comendo? Tá ligado? Vou deixar de lado aqui minha comida e peraí. Mas, bom, então, vamos embora. Bora. Não, vamos embora não, né? Vamos começar o caso. Não, tchau. Vamos embora, eu acabei de começar. Tchau, não quero mais. Wait. Quero mais. Ok, então hoje, como o João disse, vamos abordar o caso do Edward Theodore Jen, mais conhecido como Ed Jen. Então, gente, pra quem não sabe, ele nasceu dia 27 de agosto de 1906, na cidade chamada La Crosse, nos Estados Unidos. E ele foi o segundo filho do seu pai, George Philip e Augusta Jen. E ele tinha um irmão chamado Henry também, que era um pouco mais velho do que ele. 7 anos, pra ser específica. 7 anos mais velho do que o Ed. Isso é 10, né? Não sou, eu e meu irmão. Quase 10, né? 9 alguma coisa. 9 uns quebradinhos. Quase. Tá quase lá, não tá quase lá. Não, mas enfim. Vou falar um pouquinho dos pais, como foi a infância do Ed. O pai dele era alcoólatra, e sua mãe sempre foi uma religiosa fervorosa. E assim, ele foi criado, então, com a mãe dele ensinando todo o que ela acreditava, né, que era verdade. Pra ela, especificamente pra ela, tudo aquilo era verdade. Então, ela criou os filhos delas numa rotina assim, que eles só podiam sair pra ir à escola e já tinham que voltar pra casa e fazer os afazeres, as tarefas da fazenda onde eles viviam. A gente vai ver que até lá, então, o pai dele teve alguns empregos, mas ela achava ele um imprestável, não sei o quê, porque ele era alcoólatra. Então, ele sempre estava mudando de trabalho, até que compraram uma padaria. Ficaram por um tempo, juntaram dinheiro e se mudaram para essa fazenda que então foi onde que eles passaram a maior parte da infância deles, onde a mãe dele então começou de verdade a afastar eles do mundo exterior, como se diz. Então eles só saíam para ir à escola, passava o tempo de horário da escola, já tinha que ir direto para casa, começar os afazeres de casa, e todos os dias a sua mãe pegava uma hora, em torno de 1 ou 2 horas, para ler a Bíblia com eles e passar o que, segundo a Bíblia, falava. E, gente, igual minha irmã tá falando, velho, essa mulher parecia aquelas mães coruja que não pode, o filho não pode sair pra rua que já tá fazendo alguma coisa de errado. Mas, velho, não é bem assim que a banda toca, né, velho? Porque às vezes ela acha que ela tá protegendo do mundo, mas ela não vai ser para sempre, velho. Os pais não é sempre pra sempre, né, velho? Então tem que ser. Não, né? A gente gostaria, mas não. Fazer isso, fazer aquilo pra tentar livrar, mas uma hora ou outra, mano, não tem como, tá ligado? A não ser que você morra primeiro que seus pais, mas caso contrário, esses bagulho de mãe coruja assim, ela era mais ou menos assim, essa mulher, né? E com uma verdade absoluta que era só dela. Até ela acreditava, né, João, que todas as mulheres, exceto ela, of course, todas as mulheres eram prostitutas. Que todas elas serviam apenas para sexo. Elas foram feitas, colocadas no mundo para servir aos homens. Uhum. E ela era o alecrim dourado no meio do campo, entendeu? Tipo, ela não fazia nada de errado, ela era uma mulher puritana, nada de errado. Mas a todas as outras mulheres que não eram, né, mãe, ou eu digo, da família deles ali, da casa deles, era tudo não presta, né, pra não falar outros nomes, tarará, tururu. E não, tipo, dê ouvidos, não dê lado pra essa galera. Não se relacione, não tem amizade, nem amizades, na verdade. Até quando os meninos tentavam fazer amizade na escola, porque criança, né? Então tinha os amigos segundo da escola. Com homens também, né? Não só com mulheres, em geral. Meninas, né? Crianças. Na verdade, ela punia quando o Ed chegava falando: não, mãe, tô conversando com um cara, com um menino, né? Amigo. Um coleguinha de escola, né? Ele é legal e tal. Ela achava uma maneira de punir ele para que ele então se afastasse e não tivesse mais vontade de tentar ter uma aproximação, ter uma amizade, E na verdade ele já era uma criança muito tímida, muito fechada, reservada. Então aí se tornou mais difícil ainda para ele tentar enxergar um mundo fora da realidade da mãe dele. Exato. Inclusive falando, né, da mãe coruja, ela muitas das vezes ela pegava os seus meninos e ela lia uma parte da Bíblia, mas para vocês entenderem mais, ela pegava a parte do Velho Testamento da Bíblia e lia, no qual eram coisas mais sobre morte, sobre assassinatos, coisas um pouco mais assim, digamos, não pesadas, mas sabe, não outras coisas da Bíblia, mas justamente essas coisas da Bíblia, ela mais abordava
do castigo, retribuição divina, essa parte mais assustadora, assim, pra criança, não, of course, a gente tem que lembrar que são crianças, não é a gente que tem as nossas ideias, a gente já viveu, já é formado nossas ideias, a gente consegue crianças. distinguir o que é o que e o que E ainda não. estava aprendendo, então ele vai acreditar, na verdade, que a mãe ensina, na verdade, que a mãe prega pra eles ali. Então, Geralmente nós somos espelhos dos nossos pais, certo? Uhum. Porque aprendemos com eles. Então ela sempre abordava muito essa parte da questão, tipo, morte, assassinato e parará, pecado, que tudo era pecado. Tinha que ver muito o que você faz, o que você iria fazer, porque senão você ia. E entendeu? que o sexo é só pra procriação, ou seja, você faz sexo mesmo no seu casamento, tá? Se você é casado, você tem sua esposa e você for fazer sexo aleatório com eles, era pecado, que você ia arder no fogo dos infernos, que você só poderia fazer sexo com o intuito de ter bebês, de engravidar, de ter seus filhos. Não, se você tá lá assim, tremendo assim, não, você não poderia fazer isso. Você ia ter que ficar no 5 contra 1, entendeu? Então, senão, acumular. E aí você fica doidinho, você acumula, né? Talvez por isso que ele enlouqueceu no final das contas, né? A gente que vai chegar lá ainda, eu acho. Então vamos vendo aí como que vai essa história, gente, porque o bagulho é louco. E voltando na época da escola, quando ele tava, meu irmão até comentou sobre que ele fazia as amizades e a mãe dele achava que era uma coisa totalmente errada, absurda. Ele também tinha vários comportamentos estranhos, como ele dar risada sozinho do nada, tá lá aqui, do nada, tipo assim, tá ligado? What are you doing? Não, sabe, o que você tá fazendo na vida? Tipo, do nada uma pessoa começa a dar risada. E isso também veio, esse comportamento dele veio através porque sua mãe sempre pegava os meninos, né, os filhos dela, e ficava lendo sobre o Velho Testamento, sobre assassinato, sobre coisas bem um pouco mais pesadas que uma criança geralmente não escuta e não vê. Então isso foi também desencadeando para que levasse aonde... Os comportamentos dele, né? Isso, exatamente, os comportamentos dele, aonde ele até chegou, onde ele chegou, né? Que a gente vai ver agora mais pro final da história dele, né? Exato. E aí para ajudar tudo isso, que já passavam por toda essa situação, a família, e algum tempo depois o pai dele, que a gente já viu que era uma pessoa alcoólatra, e que também era muito agressivo, de acordo com ele, com a mãe dele, com os filhos, né? E ele acabou falecendo em julho de 1940 e com a falha cardíaca, decorrente de uma falha cardíaca, por causa justamente que ele era alcoólatra e tomava muito e ficava loucão das ideias, e aí isso também desencadeou nessa falha cardíaca que ele teve e veio a falecer. Com 66 anos, então ele acabou perdendo a vida e ficou então exclusivamente para a mãe cuidar dos filhos, para deixar eles ainda um pouco mais, né? Pra lá dar coisa já mais do que eles já eram, né? Infelizmente, é. E isso mexeu muito com ele também, porque ele perdeu o pai, mesmo que o pai era alcoólatra e tal, pô, mano, tipo assim, mesmo que você tem um pai e tal, não é bacana se perder, pô, uma pessoa que é bem querida sua, saca? A não ser por outros motivos, mas caso contrário, tipo, é seu pai ainda, saca? Não deixou de ser seu pai mesmo ele sendo alcoólatra ou não. Então você tendo uma perca assim é um pouco complicado, né, velho? E diante disso, ele e seu irmão, o Henry, que é um pouco mais velho que ele, começaram a fazer trabalhos fora da fazenda para poder ajudar no sustento de casa. Então eles eram tipo faz tudo, né? Que a gente conhece, que sempre que precisava um vizinho, algo, eles estavam sempre pegando, inclusive o Ed, às vezes aceitava até trabalho como babá, né? Para cuidar do filho dos vizinhos, porque eles eram conhecidos desde criança lá, então eles tinham uma confiança, eles eram considerados pessoas de boa índole, pessoas do bem, então de confiança. Então os pais confiavam até os filhos ao Ed, para cuidar enquanto eles saíam, tinham que fazer alguma coisa. E ele até gostava de cuidar das crianças. Ele dizia que até se dava melhor com as crianças do que com as pessoas da faixa etária de idade dele ou mais adulto, porque a gente viu que ele não tinha muito convívio social. Foi a partir daí que eles começaram a, como se diz, olhar o mundo com os próprios olhos deles, né? E Henry, o irmão mais velho, começou a questionar muito então as crenças, tudo que a mãe dele vinha passando pra eles, né? Tava ensinando eles o que era. Sim, tendo o seu próprio, né? Aí já tava mais quase na fase de adulto, né? Então começou a enxergar com os próprios olhos, falando, pera, não é assim, a minha mãe disse que é assim, as pessoas tratam, né, as outras assim, mas ele começou a ter a própria ideia dele do mundo que realmente é. Então começou a usar disso para tentar falar com o Ed também, que era um pouco mais jovem, começar a enxergar a vida com os olhos dele, que ele poderia fazer sim mais coisas, que ele poderia
a ter outros pensamentos, ter amigos, conhecer pessoas. Que não era que a mãe dele ensinou na regra, que é isso que você tem que fazer, que seria isso que você deveria fazer, saca? Então ele tava tentando passar por irmão mais novo, o que realmente era o mundo, sabe? Porque a mãe dele criou e a mãe dele fez tudo isso, mas, digamos, nós todos sabemos que não é exatamente dessa maneira, que, por exemplo, ela é a puritana e todas as outras mães, todas as outras mulheres, né? Não tem uma verdade absoluta, exato. Né? Então, o Henry viu isso, inclusive começou a ter um relacionamento com uma jovem lá, que era uma mãe divorciada, que tinha 2 filhos do antigo relacionamento. Então ele começou a ter um relacionamento com ela e começou a pensar na possibilidade, então, de deixar a fazenda, a propriedade onde ele vivia com o irmão e a mãe, e para poder seguir com a vida dele, assim, como qualquer pessoa normal faz. E ele começou a falar mal, assim, sobre as questões da mãe com o Ed, para tentar trazer ele também para essa realidade que de verdade é, mas o Ed sempre tomou como, assim, como, não, minha mãe, não, tipo, sempre reagiu de maneira estranha, de maneira rude, meio que assustado, meio que em choque. Não, se minha mãe disse que aquilo é aquele ponto, é verdade. É o mais conhecido filhinho da mamãe. Sim, tá ligado? Ou seja, ele vivia exatamente para os pensamentos da mãe. Ele não tinha uma ampla visão do mundo, ou de o que vai passar, o que não pode, o que eu posso fazer, o que eu não quero, o que eu quero. Ele não tinha vontades próprias, era tudo em relação à mãe. Então, a mãe era a deusa dele. Né? Basicamente isso. Deus no céu é a mãe dele na terra, basicamente, tá ligado? Sim. E com tudo isso acontecendo, dia 16 de maio de 1944, 4 anos depois que veio o falecimento do seu pai, eles estavam na farmácia. Eles estavam na fazenda deles e começou a pegar fogo na vegetação, e Henry e seu irmão mais novo, Ed, eles começaram a, tá ligado? Tipo, tentar apagar porque tava pegando um maior fogo na vegetação, e então eles estavam tentando apagar o fogo entre eles mesmos, só que começou a pegar um fogo mais além, de que você não tinha o seu próprio controle, que você não conseguiria apagar o fogo você mesmo, saca? E aí então eles começaram a entrar em contato com, né, o corpo de bombeiro, porque tava tomando conta de tudo. E nisso, o irmão dele, mais velho, o Henry, sumiu depois que os bombeiros chegou, apagaram o fogo e tudo mais, né? Depois disso tudo, o irmão dele mais velho sumiu e o Ed estava tipo, uai, eu não sei, cadê meu irmão? Aconteceu alguma coisa? Onde que ele foi parar? Alguma coisa assim? E então começaram a busca entre o irmão mais velho para saber onde que ele estava, o que tinha acontecido, porque até então as pessoas, né, uai, o que aconteceu? Sim. E aí, né, acabaram encontrando o irmão mais velho no meio da mata. Já sem vida, né? Já sem vida, de bruço no chão, com um hematoma na cabeça, com alguma coisa na cabeça, saca? E a galera até então, a galera que eu falo é policial, investigação, os bombeiros. Essa galera lá, tá ligado? Acharam acharam que o fato do irmão mais velho ter morrido era por causa que o Ed tinha feito alguma coisa com o irmão, saca? Mas então eles começaram, porque né? ele já tinha algumas marcas na cabeça, como de um golpe, algo assim. Sim. Mas eles não conseguiam ter a certeza absoluta, porque como eles estavam apagando fogo, e a forma com que ele foi encontrado, já sem vida. Então eles pensaram, ao mesmo tempo que eles ficaram em dúvida sobre isso, pelas marcas na cabeça, eles também pensaram, poxa, tudo indica que foi algo assim, uma falha também, assim, quase como o pai dele morreu, uma falha cardíaca por ter inalado fumaça. Exato. Né? Ele não estava queimado. Por isso que conseguiram até ver os hematomas, as pancadas, segundo o que tinha na cabeça. Mas ele talvez pensou, de repente ele caiu, ele tentou se levantar, caiu de novo e foi onde que ele faleceu. Então, ok, diante disso não foi feita uma investigação. Como fizeram a autópsia, e na autópsia o médico legista colocou lá, então, que ele faleceu por falha cardíaca também, respiração e tal. Então eles não procuraram investigar mais, eles deixaram por isso, ficou assim. Mas hoje, vendo toda a história, depois de tudo que passou, descobrindo, né, o que o Ed é capaz, sim, é totalmente possível que sim, como o irmão Henry já estava confrontando muito a mãe, exato, e o Ed não estava de acordo, porque, né? Filhinho da mamãe. Filhinho da mamãe. Ele não estava de acordo, pode ser que ele tenha se aproveitado disso já pra tirar a vida do irmão, pra que assim ficasse só ele e a mãe. Que é o que de fato, acredito eu, que ele queria que acontecesse mesmo. E conforme ficou apenas Ed e sua mãe, depois de quase mais ou menos 2 anos, ela acabou sofrendo um AVC. Esqueci o nome, peraí que eu vou ler aqui rapidinho.
acidente vascular cerebral. Pronto, já era. E aí, então, ele acabou passando, tipo, se dedicar totalmente a cuidar de sua mãe, porque ela estava, né, basicamente debilitada. E então, ele estava, né, fazendo outros trabalhos, assim, para poder ter o sustento da família. E também, ele era, conforme que minha irmã tinha falado, que ele cuidava de filhos, né, das crianças, das vizinhanças e tal. As mulheres né, da família e tal, as mulheres que tinham os filhos, elas geralmente dava comida para eles também, sabe? Porque eles tinham uma condição um pouco assim, né, desfavorável. Então elas acabavam também dando alguma comida, alguma ajuda, né, sobre essas coisas. Inclusive também tinha algumas até que falavam que o comportamento dele era... Algumas achavam engraçado e outras ficavam tipo assim, mano, o que ele tá armando? Tipo, por que ele tá me olhando desse jeito, sabe? Porque, tipo assim... É porque ele era uma pessoa muito tímida, então acho que ele não conseguia se expressar muito bem. E quando passava coisas assim, por exemplo, dele ter que ter um contato com pessoas de fora, especialmente mulheres, ele ficava naquela entre ódio e paixão, sabe? Que você fica, ai meu Deus, como que eu me comporto? Eu olho ou não olho? Então, acabava sendo... Mas, fora isso, as pessoas pensavam que era só um jeito tímido dele de lidar com as coisas, porque... Né? Eu já estava acostumado com ele desde sempre. Ele aparentemente é uma pessoa honesta, que só queria trabalhar para ajudar sua mãe, para manter a sua mãe, aliás, que estava debilitada na casa, que precisava de ajuda. Então, ninguém nunca nem passou pela cabeça que, na verdade, ele ali já estava começando a criar esse tipo de monstro que ele se tornaria depois no futuro. Então, até teve um caso que ele mesmo disse depois, quando ele foi capturado e tudo, numa das entrevistas que ele deu, que teve um caso que ele foi com a mãe, que estava debilitada ainda, mas chegaram aí num vizinho que vendia palhas, Smith. Então eles foram lá para comprar palha, né, porque precisava para a propriedade deles. E chegando lá, diz que o Smith estava espancando um cachorro até a morte, assim, espancando mesmo, assim, sabe? E nisso saiu uma mulher que estava dentro da casa do Smith, saiu e começou a gritar com o Smith, falou, ei, o que você tá fazendo? Para, deixa o cachorro em paz, deixa ele, né? Pra que você tá fazendo tudo isso com o cachorro? Smith não deu ouvido pra essa mulher que saiu da casa dele e continuou espancando até a morte do cachorro. Infelizmente, porque se eu tô lá, eu já saio na porrada com ele, porque não mexe com aquela, mas não mexe com o bicho, especialmente com o cachorro, tá doido? É das meninas, Jesus, não. E então, depois disso, o Henry disse que, relatou que a mãe dele ficou muito abalada, assim, né? Não podia acreditar no que ela estava vendo. Mas, estranhamente, não foi sobre o fato do que ele fez com o cachorro, que ele matou o cachorro ali de forma brutal na frente dela. Não, isso pra ela foi normal. O que foi estranho pra ela, o que foi, assim, inadmissível, era essa mulher que saiu da casa dele, tipo, quem é ela? Ela tava na casa dele pra quê? Ela não é esposa dele, supostamente ela não tem que estar aqui. Então ela achou aquilo um absurdo, ela até gritou pra mulher que tava lá, brava com ele pelo fato do que tava acontecendo ali. Até gritou quando falou, o que você tá fazendo aí, prostituta do Smith? Até chamou a mulher assim, que ela nem sabe, nem conhece quem é. Mas eu nem ideia quem era a mulher. Não, nem sabia se era uma prima, uma tia, sei lá o que também, tá ligado? Chamou de prostituta do Smith, e aí o Ed pegou sua mãe e tudo e foi embora, porque ela tava alterada. E voltaram pra casa lá, e logo depois, pouquíssimo tempo depois, na verdade, ela teve outra vez AVC, que é um acidente vascular. Cerebral. E ela teve um outro, ficando mais debilitada ainda, e então sua saúde deteriorou muito rápido. Exato. E até que ela, finalmente, essa cobra, que ela... Aí a gente não pode desejar, mas só pode ser. Não é isso, né? Mas... Até que ela acabou vindo a falecer, depois de tudo esses Em 45 ainda, em dezembro de 45. No mesmo ano que ela sofreu o primeiro AVC. 44. 4 anos depois que o pai dela morreu. O pai dele morreu, ela sofreu. Não? Não, gente, quem foi o irmão dele? Gente, eu tô confundindo. Uai, gente, é um ano depois? Como assim? Tô matando a... O João matou ela um ano antes. Morreu e ponto. Já era. Outra cobra caninana. Então vai botar certo. Ela morreu em 1945. Em dezembro de 1945. E aí o Ed ficou louco, porque aí foi o ápice dele. Aí que ele falou, cara, era só eu, minha mãe, ela é minha vida, ela é meu amor, ela é minha única amiga, a única pessoa que ele realmente conversava, né, que ele tinha a proximidade, porque as outras pessoas, ele prestava um trabalho pra fora, mas ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém. Então ele se viu totalmente sozinho.
E aí bateu aquele desespero, né? Quero ver quem não bate, né? Sozinho, sem ninguém, sem mãe, sem pai, sem irmão, sem nada, só você Deus ará no mundo, velho. Ferrou. Ferrou, pra onde eu vou, o que eu vou fazer? O Né? bichinho fica como? Quem sou eu, de onde estou? Gente, a cabeça... Nem sei pra onde a cabeça vai. Onde que a dele foi, porque, né? Depois que ele fez tudo isso. Que a mãe dele... do jeito que a mãe dele criou ele, o irmão, principalmente ele, porque o Wayne depois já tava saindo fora dessa doutrina da mãe dele. Sim. Mas ele continuou ali, ele sempre viveu a vida inteira com a mãe dele, só ele e a mãe. Então, e depois ainda da morte do irmão, aí que ele ficou mais ainda fincado na mãe, assim, tipo, então, pra ele, tudo que ela falava, se ela falava que aquilo ali era azul, mesmo que fosse verde, ele é azul e ninguém discute. Minha mãe falou que é azul. Acabou. Se você falar, eu vou pegar você de pancada. Finish. Tipo aí, né? E então, depois do falecimento da sua mãe, a casa era um pouco grande, né? Porque eles moravam numa fazenda. Uma fazenda, geralmente, né? Ainda mais. Antigamente esse casarão antigo, né? Bem grandão, tinha, sei lá, 5, 6 quartos, talvez, não sei, sabe? E aí, mas os únicos quartos que ele deixou intacto eram o da mãe dele, que ele deixava tudo certinho, tudo bonitinho, do jeito que ela gostava. Perfeito, em perfeito estado. Agradando ela ainda, né? Enfim. E o dele, que ele fazia as coisas, as paradas dele. E os outros quartos que ele tinha na casa, ele manteve trancados, porque não tava tudo usando. Abandonado. Tudo abandonado, Na verdade, o único lugar que realmente estava limpo era o quarto da mãe, que ele manteve como ela gostava. O resto da casa tava tudo, tinha lixo pra tudo quanto é lado, tava tudo bem sujo, bem... Sim. Não. Como se ninguém morasse abandonado, lá. Abandonado, né, digamos. E aí, então, ele começou também a ter um interesse um pouco mais com coisas mais canibais, pro lado nazista, e também começou a vir visitar cemitérios à noite para poder pegar... Ele pegava coisa também, né, se eu não me engano. Ele abriu ele passou a frequentar os cemitérios à noite pra começar... Aí que, na verdade, que começou os crimes dele. Porque aí ele começou a frequentar pra buscar... Ele desenterrava... A galera, né? Principalmente os fresh, né? Que já eram mais sabia frescos, que tinha morrido logo em seguida lá. Então ele aproveitava pra ir lá e tirava, né? Desenterrava a pessoa e levava pra casa e fazia uma dissecação, acho que pode falar assim. Ele separava o corpo, ele ia cortando, principalmente a pele. Ele começava a tirar a pele de todos os corpos que ele ia trazendo. Ele falou depois, mais tarde, que fez em torno de 40 visitas no cemitério. Então, ele começava a tirar a pele, ele ia separando, Então, isso daqui é a pele, esse daqui é o nariz, esse é o coração, né? Mamilos, ele ia separando tudo. Só de mulheres, e mulheres que pareciam com a sua mãe, que lembravam a sua mãe, assim, né? A cor de cabelo, a pele. Mulheres que lembravam a sua mãe, de meia idade para um pouco para cima. Como se ele quisesse reproduzir a mãe dele, eu não sei. Como se talvez ele quisesse reproduzir a mãe dele, ou seja, é porque ele se sentia meio que confortável, achando que ele ia, tipo, meio que, não, talvez substituir a perca da mãe com essas mulheres, saca? E como eu havia falado, ele já estava, né, exumando os corpos no cemitério. E só que ele começou a pensar com ele mesmo, tipo assim, eu não quero mais fazer isso. Tipo, eu venho aqui, pego os corpos que tá aqui, que são, né, fresh, que são, tipo, novos. Eu quero fazer, eu mesmo quero ir e fazer o que eu tenho que fazer. Eu mais fresh ainda. Tipo assim, acabou. Eu fiz tudo. E aí, então, ele começou a matar as pessoas, porque ele já não tava mais contente mesmo, pegando a galera lá que já tava morta. Já não era o suficiente. Ele queria ele mesmo ir lá e pum, tá ligado? E aí ele começou a fazer isso. E na manhã de 16 de novembro de 1957, tinha uma dona que tinha um armazém de construção. Na verdade, era conhecida já dele conhecia, já há muito tempo. Né? Que ficava na cidade de Plainfield. Ela chamava Bernice... Deixa eu ler o nome dela aqui. Bernice Roden. E ela acabou desaparecendo, né? Nessa manhã. E um residente da mesma cidade de Plainfield relatou que havia um caminhão parado lá na parte traseira, né, do armazém, que tinha... Por volta das 9h30 da manhã, né? 9h30 da manhã, estava parado lá. E a loja ficou... Depois disso, né, no caso, a loja ficou fechada durante o dia todo. Que era algo estranho, porque ali ela trabalhava todos os dias. Everyday, ela abria a loja de manhã, encerrava à tarde, todos os dias. Mas eles acharam que poderia ser algo relacionado à temporada de caça. De cervos. De cervos, porque naquela época era uma coisa normal, que é quando tinha uma temporada, então... Mas, aí o filho dela, né, que era xerife da cidade,
Sim, ele passou lá pra ver, né, como que tava a situação, e ele mesmo também achou estranho por que a loja estava fechada num horário, tipo, 5 horas da tarde, tá ligado? Tipo, ué, por que a loja tá fechada 5 horas da tarde? Sendo que não era algo, como minha irmã havia dito, não era algo normal, tipo, Não era né? rotineiro, né? Não era algo que ela costumava fazer isso, tipo, certo ali. E aí, então, ele achou estranho, e aí quando ele entrou, ele viu uma caixa registradora aberta e também viu um registro, que fala, né, tipo, uns vestígio de sangue nessa máquina. Na máquina e no chão. Na máquina e no chão. Eu acho que ele deve ter saído arrastando a pessoa. Tinha uma marca, né? De, tipo, como se você arrastasse a pessoa, igual a minha irmã disse. E aí, né, com toda essa situação, né, que o xerife, que era filho dela, mais chamado como Frank, Dona Bernice, ele, né, viu todo esse episódio e tal, e ele encontrou um papel, tipo um recibo, né, e o recibo estava no nome de Ed, que ele havia falado que ele ia voltar na outra manhã para vir comprar um tal de galão anticongelante, porque não havia achado, não tinha na loja um dia anterior. E sim, na verdade, ele voltou, porque aí tinha um outro recibo aí dele, que foi, aliás, o único recibo do dia, dizendo lá, Ed comprou anticongelante. Né? Anticongelante. Então, era o único, aliás, o único recibo do dia. Então, depois disso, a mãe dele sumiu, desapareceu, a marca de sangue. Então, ele pensou, já sei por onde começar a procurar minha mãe, of course. Então, ele chamou os investigadores de polícia e foram todos na casa, na residência do Edward. Então, chegando lá na residência do Game, começaram a querer procurar, mas ele não estava lá ainda na residência, então eles conseguiram olhar até onde alcançava, assim, viram vários crânios e tudo, mas já na cidade já sabiam disso, que ele tinha um gosto meio peculiar, né? Peculiar, porque ele disse que uma vez um primo dele distante veio e trouxe alguns crânios pra ele de guerra, da época de guerra, não sei o quê, e que ele usava isso pra decorar a casa porque ele gostava, era o gosto dele. Então, é estranho, mas ainda não era crime, então, né? Aí viu toda aquela cena, viu a casa imunda, tudo sujo, lixo pra todo quanto é lado, mas o Edward não tava lá ainda. Então eles foram procurar, porque eles ficaram sabendo que ele tava ajudando com um vizinho, né, prestando um serviço, fazendo um trabalho para um vizinho na fazenda, que era perto da casa dele. Então eles foram até lá e questionaram o Ed Gein, disse, a gente tá aqui para questionar sobre o desaparecimento da Berenice. E o Ed Gein virou pra ele, não, vocês não podem me culpar pela morte da Berenice. E aí foi onde que ele já entregou tudo, né? Ninguém tava falando que ela tinha morrido. Não, ninguém sabia, não foi divulgado em nenhum lugar. Não, ninguém sabia. Até então, estavam procurando pela Berenice. Não sabiam se ela tinha acontecido algo mais, se ela estava viva, morta. Não, apenas estavam investigando. Era um começo de investigação ainda. É tipo aquela que jogou o verde e colheu tudo maduro. Ele se entregou totalmente, tá, né? Foi fácil assim, caiu. Segura, pega, caiu, né? E aí ele se entregou e na mesma da hora o xerife, que é também filho da Berenice, falou, mas eu não te falei nada que ela tá morta, quem falou que ela tá morta? Já na mesma da hora prendeu ele, levou pra cadeia, né, pra prisão lá da cidade de Brentfield. E chegando lá, começaram a interrogar ele, mas até então ele não queria falar muita coisa. Mas nesse meio tempo, eles conseguiram um mandato onde eles poderiam voltar na casa do Ed e fazer uma investigação de verdade, procurar por algumas respostas dentro da casa, e para começar a procurar, para saber se tinha algum vestígio, algo que a mãe dele poderia estar por ali. E foi então que aí eles começaram uma coisa que tomou uma proporção gigante, que eles nem faziam ideia no que eles estavam entrando, no que eles começaram a mexer, né, João? Sim, e aí chegando lá, como eu havia falado, a casa estava escuro e era meio que na madrugada que eles foram, porque eles já tinham um mandato, e não tinha eletricidade na casa, todas essas paradas, porque a casa era bem abandonada mesmo. E aí um dos policiais esbarrou em alguma coisa, só que como estava bem escuro, ele não fazia ideia do que... Ele achou que era alguma coisa de real, alguma coisa. Tava em caça, na temporada de caça, como nós falamos, ele imaginou assim, é uma carcaça de... É estranho também, tá dentro da casa ali, mas ele pensou que alguma carcaça de animal, né, que ele deve ter pendurado aqui, porque... né, a situação que encontrou, parece um animal pendurado. E aí quando, né, ele pegou a lanterna e mirou porque ele tinha esbarrado, que ele havia esbarrado, ele viu que não era nada que ele estava esperando ou imaginando. E ele tomou um susto. Jesus Christ.
quem que não ia tomar um susto ver um trem pendurado lá de cabeça pra baixo, com um negócio daqueles que o cara põe no açougue, sabe? Tipo carne mesmo. Tipo uma carne, Sim. decapitado. Tipo assim, caralho, que porra é essa? Tipo, mano... Na verdade, ele ficou conhecido como o açougueiro de Plainfield, porque, né, depois, né, a gente vai chegar lá no final. Mas... Vai chegar lá. E então, os policiais se assustaram, porque, né, não é o que eles nunca iriam estar esperando, alguma coisa assim do tipo, velho. Entendeu? E aí eles se deram conta que infelizmente era Bernice, só o torso dela, né, assim, porque ele já tinha aberto ela, assim como o animal, né, literalmente. Ele tinha aberto ela, tirado as entranhas dela, já tava num processo, assim, até inclusive o coração dela já tava num prato na mesa, porque a partir disso também ele cozinhava alguns órgãos. Então, quando ele abriu a geladeira, tinha algum, tipo fígado, coração, tinha algumas partes dos órgãos dentro da geladeira, tinha cabeças, né, pela casa toda. Tinha espalhado tudo quanto é lugar, um pedaço de um dedo ali, uma cabeça aqui. A gente vai colocar umas fotos pra vocês, um link aqui embaixo de algumas, porque são várias. Inacreditável como aí você olha, não parece real, parece alguma coisa que foi ficção, né? Mas muitas vezes a realidade é muito pior que a ficção, porque a gente vê alguns filmes loucos, a gente fala, ainda bem que é ficção, né? Ainda bem que isso não é real, mas na verdade a gente vai ver que a realidade pode ser muito pior, porque como a gente vai imaginar que um ser humano fez isso com um outro ser humano? A gente vai colocar umas fotos aqui pra vocês verem, porque esse foi então o crime que descobriram dele, que então começaram a descobrir toda a história, tudo que ele fazia, as visitas noturnas que ele fazia nos cemitérios, tudo que ele foi fazendo. E aí também, quando chegaram nele, descobriram que na verdade não era a primeira pessoa que ele tinha tirado a vida, né? Tinha uma outra pessoa que foi uma outra mulher que ele tirou a vida 3 anos atrás, em 54, né? E Mary Hogan, que era dona de uma taverna, que na verdade ele costumava frequentar quase que diariamente, né? Que ele sempre ia lá tomar umas biritas e tal. E um belo de um dia, ele tava lá conversando com ela e, não sei, passou algo na cabeça dele e ele falou, é agora ou nunca. E ele tirou a vida dela, assim como ele fez com a Bernice. A Bernice, ele tirou a vida dela com um rifle 22, então ele matava suas vítimas com tiro. Mas nessa situação da Mary, ninguém nunca soube o que de fato aconteceu com ela. Buscaram por um tempo, mas como não sabiam, nunca encontraram, acho que o corpo dela, não tinham pistas. E então investigaram por um tempo e logo se esfriou a investigação e assim ficou. E aí ele confessou, ele sendo interrogado, ele confessou que matou, que tirou a vida dela também. Inclusive depois a gente vai ver que parte dos corpos que ele tem na casa dele, que ele usou para construir os objetos de decoração que ele tem, a gente vai ver que ele fez muitas coisas, abajur com a face de uma pessoa, ele fez cintos com mamilos de mulheres, tinha... A gente vai falar disso, né? Vai ter muitas coisas, a gente vai fazer uma listinha com tudo, infelizmente, que ele fez. Mas, então, essa não era a primeira vítima dele, ele já tinha feito uma outra vítima anteriormente que ninguém até então sabia. A partir disso, ele teve, tem pelo menos umas 5 pessoas mais que sumiram, que ele é suspeito no caso, que ainda não sabia, porque ele só confessou o crime dessas 2 mulheres. Que então os outros não conseguiram provar que realmente ele estava envolvido ou ele cometeu os crimes. Então voltando lá para a parte da Bernice, que eles encontraram o corpo dela, da mãe do xerife, de cabeça para baixo, dessecado. Vestido como um cervo, né? Um cervo, saca? Porque também acho que tava na época dessas caças de cervo também, né? E ele fazia muitas dessas coisas também. Sim. Desse tipo de coisa. E aí, né, como encontraram isso, e eles, com certeza, lógico, eles encontraram todas as outras coisas, que como minha irmã havia falado agora mesmo, que ele fazia... Cara, o cara era louco, saca, mano? Tipo, sangue frio, ele fazia, tipo, tecidos, como a gente havia citado, tinha abajures com face das pessoas, tá ligado? Tinha tinha cintos de mamilos de mulher também, né? Tinha mamilos de mulheres feito como um cinto, e ele pegava essas
né, como que eu posso dizer? Tipo, ele pegava as peles. Ele tratava, né, assim como tem roupas de couro, né, que eles tratam couro pra poder usar. Não sei como ele aprendeu, a gente não encontrou exatamente na história como foi que ele se tornou meio que especialista nisso, porque ele dessecava, ele limpava toda a pele que ele tirava das pessoas pra poder fazer isso, porque senão também ninguém ia aguentar o odor, né? Exato. Então ele sabia exatamente como fazer pra criar os objetos que ele tinha na casa, que foi cadeiras, aliás, ele tinha cadeiras feitas de pele das pessoas, que até então no meio delas tinha nariz, tinha um pedaço de orelha, de repente, assim. Então foram encontrados narizes numa tigela separado. A caneca dele, por exemplo, que ele tomava era de crânio. Então ele fez, com o crânio ele fez uma caneca onde ele tomava, sei lá, café, as coisas, né, que ele gostava dos drinks. Inclusive, né, falando de crânio, um dos crânios que foi encontrado dentro de uma caixa era desse da Mary, que era da taverna, né, do bar que ele costumava ir sempre. E também uma cabeça inteira, que era da Bernice, mãe do xerife, que estava dentro de um saco, um saco de pano, saca? E também outras coisas também, né, mano? Como o coração da Bernice, também. Já tava, né, num prato na mesa, e algumas coisas que ele tava cozinhando. Tinha, como chama esse da cortina? Feito com 2 lábios, né, de pessoas. E ele tinha uma afição especial, assim, por vaginas. Então, o que ele fazia? Como ele, né, cortava, ele desmembrava todo o corpo, né, das pessoas, né, já sem vida, né, dos cadáveres. Ele desmembrava, então, e especialmente de todas elas, como eu disse, são todas mulheres, ele tirava a parte do órgão feminino, genital, e ele guardava 9 vulvas em caixas de sapatos separadas, só a parte da vulva mesmo, porque ele tinha uma curiosidade pela mãe dele sempre falar que ele não podia se relacionar, que ele não podia ter amigos, que ele não podia conhecer mulher, né? Então ele tinha essa parte de amor e ódio com mulher e tinha muita curiosidade. Até a gente vai ver que depois ele falou que ele até gostaria de mudar o seu corpo para ser mulher, ele gostaria de ser mulher. Então, acho que pela curiosidade dele, que ele fazia tudo isso com corpos de mulheres, a anatomia, né, feminina. E então ele tinha 9 vulvas aí, uma até era pintada de prata, né? E tinha uma bolsa até que encontraram, que tá uma bolsa feita de papel, com a face, com a cara da Mary, que ele tinha assassinado há alguns anos atrás, exatamente com o rosto dela, reconhecível, absurdo, a gente vai colocar umas fotos, mas são coisas assim que, né, a gente não consegue nem imaginar como ele poderia sentir prazer, como que ele poderia viver numa casa daquela, onde todos os móveis dele, na verdade, cadeiras, abajures, assentos das cadeiras, canecas, tudo feito. A cabeceira da cama do cara, velho. A cabeceira da câmera do cara. A cabeceira da câmera do cara. A cabeceira da câmera do cara também tinha de crânios, né? Crânios por toda a parte. Tinha vulvas de 2, que depois foi estimado que elas deveriam ter entre 15 anos, mais ou menos, né? Que eram adolescentes também. Que tava na caixa lá de sapatos, que eu te falei. Então, são coisas absurdas, né? Que ele fazia. Até ele teve ele tinha um manequim antigo, né? E lá ele fez como que chama? Não é cinta, né? Tipo uma... É como se fosse uma parte sexy, né? Que a gente faz, que a gente coloca, como chama? Espartilho. Quase como um espartilho. Ele fez com o torso de uma das pessoas, né? De uma das vítimas dele. Ainda não se sabe muito bem se é vítimas ou do corpo que ele pegou no cemitério, né? Ele fez, então, da parte aqui de cima até a cintura. Então, ele tirou toda a pele, tinha os seios todo. E ele deixava lá no manequim, e nos dias considerados especiais pra ele usava aquilo nele. Ele usava como se fosse uma peça de roupa, assim, sabe? Ele colocava e ficava lá, colocava máscara, porque ele tinha máscaras feitas com a face, né, das mulheres. Colocava a máscara, vestia isso, ele tinha calças feitas de pele também, né, da perna das mulheres. Então ele se vestia todo, ele se transformava pra ele como se ele fosse uma mulher. Sim, né? Exato. Porque ele também passou a querer, depois despertou um interesse que ele gostaria de saber como que fosse também sendo uma mulher, como seria sendo uma mulher, e por conta da mãe dele, de todos os episódios, como a gente já citou antes, que, né, a mãe dele acabou meio que colocando isso na cabeça dele, que desenvolveu tudo, desencadeou, na verdade, né,
toda essa curiosidade, tudo como que era ser uma mulher também, não? E também, galera, que a gente quase acabou de esquecer de falar, tem 3 filmes que foram baseados, né, nessa história, que é uma história bem conhecida. Um deles era, né, Massacre da Serra Elétrica. Psicose. E o outro era Silêncio dos Inocentes. São filmes super conhecidos pra nós. Eu creio que eu assisti todos. Provavelmente. Ainda mais eu, né? Tivesse colocado essas coisas. Provavelmente. Mas são filmes super conhecidos e que talvez a gente não saiba da onde que teve tanta criatividade pra fazer filmes assim, né? Não. Mas na verdade se inspirou na história do Ed Gein. Né, o roteiro, tudo é feito. Não é exatamente ele, porque cada um trouxe uma ideia diferente. Mas todos inspirados nos fatos baseados nos fatos do Ed Gein, de todo como ele fez, né? Porque depois foi contada toda a história dele. Aliás, nem os policiais acreditaram no tamanho crueldade que eles estavam vendo, que eles estavam presenciando. E infelizmente isso foi uma história que, né, levou muitas pessoas a pensar, tipo, uma cidadezinha pequena dessa. Todo mundo passava pela casa dele despercebida, ninguém colocava atenção, assim, né? E depois do ocorrido, todos passavam, queriam olhar, começou a ser uma casa super visitada, sabe? Tipo, de curiosidade, de saber como foi feito tudo aquilo, como... Então eles tiraram fotos de tudo isso daí, que a gente vai ter vai pôr as fotos pra vocês verem. Alguns, até se vocês colocarem no YouTube, puxar no YouTube... No Google, no caso, Google, né? No Google, puxar um pouco sobre ele, vocês vão ver, tem muito mais coisas, né? Porque ele fez, não foi uma coisa em outra, não, ele fez muitas coisas. Todos os móveis, praticamente, que ele tinha na casa dele, foram feitos assim, com pedaços de pessoas. O cara tinha meio que quase criatividade, né? Tá parecendo esses desfiles dessas novas coleções. Eu não sei, assim. Um carrega a cadeira, o outro carrega um abajur. Obscura, absurda, tá loucura pura, mas que ele fazia, ele sempre... né, fez todos esses artigos estranhos, né? Mas então a gente vai colocar aqui, depois se vocês jogarem lá, dar um Google lá, vocês vão conseguir puxar e ver tudo que ele fez de absurdo. E agora, né, vamos comentar sobre como que ele morreu, não? Sobre o julgamento dele primeiro, né, João? Uai, ele morreu. Volta, eu vou levar a parte. Então agora vamos comentar sobre o julgamento, né, que ele foi julgado por tudo isso que não tinha como falar aqui nada, né? E agora então vamos para a parte do julgamento para vocês verem como que foi. Então sobre o julgamento, né, de Jen, ele foi considerado mentalmente incapaz, né, pelos seus atos. Foi considerado mentalmente incapaz e aí enviaram ele para o Central State Hospital, que em Wisconsin, onde que era a cidade. Que eu falei a cidade, quer dizer, mas não falei o estado. Que o estado é esse daí, Wisconsin. Em 1968, os médicos declararam que ele estava já apto, né? Para passar por um novo julgamento. Novamente, porque até então ele estava, né, louquinho da cabeça. Então, os médicos declararam que ele estava apto, né, para fazer o julgamento novamente. Mas, de novo, ele foi considerado não culpado, porque era insano. Porque ele é insano, que ele não tinha como saber exatamente o que ele estava fazendo. Ele não conseguia medir o que era certo, o que era errado, ou não, isso aqui não pode ser feito, porque talvez pela sua criação e tudo. Então ele foi considerado completamente insano e voltou então pro hospital psiquiátrico, aonde ele ficou lá o resto dos seus dias. Na verdade, os médicos, todos que lá conviviam com ele, disse que ele era uma pessoa dócil, uma pessoa tranquila, nunca trouxe problema nenhum para nenhum deles lá. Né? A partir disso, só umas mulheres que diziam se sentir meio incomodadas com a forma com que ele olhava para elas, que faziam elas se sentir assim, meio amedrontadas, né? Assim, sabendo também do caso que já havia principalmente acontecido, por tudo, né? Que ele já tinha feito antes. Mas parte disso diz que ele sempre foi um paciente assim, tranquilo, né? Modelo, como se diz, que nunca trouxe problema nenhum, até chegando a morte dele. Ele chegou... Mas calma, agora eu acredito que talvez a galera possa estar curiosa em saber o que aconteceu com a casa do cara, não? Sim, né? Vocês estão, vai falar que a casa do cara, a galera colocou fogo na casa dele, né? Mas como que alguém morar lá? O cara fez tudo aquilo dentro da casa, os móveis todos estavam, né? Passou tudo, tipo, depois tiraram, jogaram tudo fora, mas não tem como, que energia que você tem pra viver numa casa que passou tantas atrocidades. Exato. Assim. Então, né, colocaram fogo e o carro que ele usava pra transportar a galera que ele matava foi vendido em 1958 pra quem comprou, a galera gosta. Comprou, né? Porque não, toma free, toma, não tá ligado? De a pé.
Não, trazer mais karma pra dentro de casa, já basta a minha vida de karma, né? Agora trazer o karma que a galera fez. Não. Tremeira, não, pelo amor de Deus. Nossa, fique bem longe, por favor. Mas tem louco pra tudo, então alguém comprou o carro dele. A casa foi destruída, mas o carro, alguém por fim, então acabou ficando com o carro. Em 1958. Sim. Aí depois disso, ele ficou sabendo do ocorrido da casa, né? Contaram pra ele no hospital, mas ele não... Como ele não se importou. Como não tinha nem por que também, eu acredito que se importaram um pouquinho, já tá lá. Sei lá. Né? Acho que ele já tinha se dado conta finalmente das coisas que ele fez, né? De tudo que como passou na vida dele. Então ele simplesmente não se importou. Tanto faz. Tipo, uma casa onde, na verdade, ele foi mais, né? Foi triste, passou por coisas que, né, nenhuma criança passou aqui desde a sua infância, adolescência, tudo. Onde ele teve, né, muitas perdas e onde ele fez toda aquela brutalidade que ele fez, né? Cometeu os assassinatos e tudo mais. Então ele simplesmente não ligou. E como que ele morreu? Guess what? Como que ele morreu, gente? E agora a pergunta que não quer se calar, como que ele morreu? Ele morreu dia 26 de julho de 1984 com uma falha cardíaca, porque ele estava com um câncer no fígado, né? Sim, decorrente de um câncer, né? Que ele estava no fígado, que ele já estava em tratamento, com 77 anos, no hospital psiquiátrico, que lá ele estava internado desde ele sempre esteve, né? E aí, então, né, como ele morreu, a galera foi e, né, colocaram ele no túmulo e tal. lápide e tudo, né? Túmulo, tudo. Coisa normal quando você morre depois, né? E aí, só que nisso a galera ficou vandalizando o local e também eles cravaram, né, tipo assim, o número 666, né, que era um número mais... O número da besta, né? Pra quem falam, pra quem acredita, tudo isso. E até que em 2000, né, roubaram pedaços da lápide pra... guardar como recordação. Recordação não sei do que. Tudo bem que foi uma história bem, né, diferenciada, ainda mais recordação? Né? Por que eu quero uma recordação desse cara? Sei lá. Mas roubaram. Mas então, um ano depois, em 2001, eles conseguiram, né, novamente capturar, né, pegar, recuperar, no caso, o que foram roubado pelas pessoas. Reconstruindo a lápide dele de novo, novamente. Né, pra ele descansar em paz, né, na Santa Paz do Inferno. Porque, descansa, pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus. Bem não. Aí acho que foi isso, né, mais ou menos, né, velho? Sim. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história com a gente, do Edward Theodore Ginn, não? Que é bem conhecido, principalmente através dos filmes dele, mas que a gente muitas vezes não sabe por trás do filme, então a gente trouxe aqui um pouquinho da história dele pra vocês. Espero que vocês tenham matado um pouquinho da curiosidade de todo o decorrer, né, da trajetória da vida dele, porque às vezes a gente vê lá na frente, ele cometeu tal crime, ele foi um serial killer, mas a gente não tem nem ideia de como, como foi a infância dele, como foi a trajetória da vida dele, né? O que desencadeou, muitas vezes, ele começar a cometer os assassinatos, né, seu modus operandi, como se diz, né? Que nem ele tinha de tirar a pele das mulheres, de estar era sempre corpo feminino, pela curiosidade que foi despertando nele, acho que da anatomia feminina, né? Por causa da mãe dele, então às vezes a galera só sabe por cima o que aconteceu e que ele fazia essas atrocidades e fazia tudo esse tipo de coisa, mas às vezes não sabe, como a irmã disse, não sabia de tudo, por que disso tudo, por que ele começou a fazer isso, da onde desencadeou isso, tá ligado? Porque, mano, uma pessoa não vai começar a fazer isso do nada, tá ligado? Tem tudo um porquê, tem tudo uma história por trás disso tudo, tá ligado? Sim, né? Exato. Porque ele se tornou tão insano, assim, da onde começou a insanidade dele, onde ele começou a realmente cometer os crimes hediondos que ele cometeu, né? Exato. Mas, então, eu acredito, então, que nós matamos um pouco da curiosidade de vocês, como assim da nossa também, tá ligado? Sim, a gente vai, começo, né? Pegando aqui, Exato. Nossa, eu sabia, né? Eu conheço muitos crimes que eu já venho vendo aí ao longo da minha vida, muitos, porque sempre são coisas que me interessaram. Mas às vezes a gente não sabe no fundo, né, de toda a história. E eu falo, nossa, João, você viu, passou aqui, o João pega ali outro pedaço. E é isso que é legal, a gente vem trazendo pra vocês um contexto, lógico, a gente pega muito, se fosse contar mais coisa detalhada, a gente fica 5 horas aqui de vídeo mais, né? Mas a gente vai tentando pegar umas coisas aqui, falando, nossa, sério, cara, olha, mas também passou assim com ele, olha, ele fez aquilo. Então a gente vai trazendo pra vocês aí um catado das nossas pesquisas, né, que a gente vai buscando aí no decorrer do vídeo. Tudo. Exato. Então, normal, acredito que eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Não se esqueça de dar uma curtida aqui, galera. Sim. Muito importante pra nós. Se inscrever no canal, se possível,
agradecemos desde já. Enviar o nosso conteúdo pra galera que Sim, também tem compartilha com os amigos aí. Exato. Manda pra eles. Não se requisita de não mandar. Manda mesmo. Requisita, acho que é verdade, né? Acho que Requisitar. Por quê? Requisitar. Existe essa palavra. Requisitar existe, mas não cabe no seu contexto aqui agora. Manda pra galera aí. E é isso aí. Manda pra galera. É ok, isso, então. gente. Beijo. Ficam com Deus. A gente se vê no próximo caso, se Deus quiser. Em breve. Bye. Vai, galera. Nós, tamo junto.